Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para a proposta dessa semana de Sociologia, é a gente estudar um pouquinho esse tema. Um por todos e alguns por si. Porque às vezes a gente conhece muito o ditado, ou a fala, ou a frase, um por todos e todos por um. Mas dentro da nossa sociedade nem sempre foi assim. Se a gente perguntar, né, ou se perguntar, ou se questionar, ou estudar a história, a gente vai obter respostas a partir desse questionamento. O Brasil sempre foi democrático? A gente vai ver que não, né? Que a própria ideia da cidadania ela foi sendo construída pela história. Ela foi sendo uma conquista dos povos que lutaram e até hoje lutam pelos seus direitos. Então, pensar no Brasil é pensar que ele nem sempre foi democrático, nem sempre foi, né, de direitos para todos, né, de liberdade e de lutar assim para que a sociedade possa se desenvolver de forma harmoniosa e não nessa exclusão, nessa, vamos dizer assim, deixar parte da sociedade à margem do que se refere à política, aos direitos, né, e de fazer parte aí da sua própria sociedade, né? Então, eu começo aí com duas frases, uma do Abraham Lincoln e a outra de um filósofo estadunidense, né, que é o Reinhold Niebuhr, né? E ambos vão tentar aí definir o que seria então a ideia de democracia. Para Abraham Lincoln, a democracia ele traduz na seguinte frase: a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, olha só, a democracia para Abraham Lincoln só tem sentido se for pelo e para o povo e voltada para os bens e para o bem comum de cada pessoa, de cada cidadão. Já o filósofo americano, né, ele vai dizer o seguinte: a capacidade do homem para a justiça faz a democracia possível, né? Mas a inclinação do homem também para a injustiça faz a democracia necessária. Então, a gente vive dentro dessa linha tênue entre uma democracia possível e uma democracia necessária. Haja vista que tanto os homens podem tenderem para a justiça, como também para praticar a injustiça em sociedade. Então, por isso que precisa de leis, de regras, para que a injustiça não impere, né? Não seja uma atitude comum e tornada natural dentro da sociedade. Então, por isso que é importante sempre refletir a história, o passado, para não reproduzir novamente o presente, né? Aquilo que não deu certo no passado. Então, só entrando um pouco mais nessa discussão, mas o que é democracia? Será que nós sabemos o que é democracia? Às vezes a gente ouve falar muito, mas nem sequer sabe o conceito, o sentido. E aí nos vem o seguinte pensamento, né? Não existe uma resposta óbvia e direta para a definição do que é democracia, já que as democracias se apresentam em vários graus diferentes de desenvolvimento, né? Existem governos eleitos democraticamente que são autoritários, né? E governos autoritários com eleições que são manipuladas de diversas formas. Então, pensar a democracia é pensar que ela também tem ali os seus conflitos, tem suas limitações na forma, né, da política, de como ela é organizada e articulada aí. Existem governos, por exemplo, onde há participação do povo no papel, mas não na prática. Aí seria uma demagogia, né, uma contradição, que é o que a gente chama daquilo que fere a cidadania. No papel tá bonitinho, né, e diz que todos têm direito e participação, e muitas das vezes na prática isso não acontece. Tem determinados governos que isso é comum, né? Mas vamos lá. Mas o que é democracia? Se a gente pensar em poucas palavras, teriam várias definições. Democracia pode ser pensada como liberdade de formar e aderir às organizações, de fazer parte dos grupos que compõem a sociedade. Sim, né? Respeito às minorias e busca pela equidade, que quer dizer igualdade entre as pessoas, também. Liberdade de expressão, ou seja, você poder expressar o que você pensa, no que você acredita, as suas crenças,
isso também é democracia. Direito ao voto, por excelência, é democracia. Elegibilidade para cargos públicos, ou seja, você poder ser eleito, se candidatar a algum cargo como vereador, prefeito, deputado, senador ou governador, isso também é democracia, né? Direito de líderes políticos disputarem apoio, consequentemente conquistarem votos, é democracia, gente. Garantia de acesso a fontes alternativas de informação, né? Como, por exemplo, a gente não ficar só com o que é passado na televisão, mas também ir para as redes sociais, buscar em bibliotecas digitais ou bibliotecas físicas, ou mesmo checar na própria internet. Então, tudo isso é democrático. Você procurar opiniões cada vez mais consistentes, fundamentadas e verdadeiras, é democracia. Eleições livres, frequentes e idôneas, ou seja, eleições que sejam transparentes, que não dê a noção, a dúvida que houve fraude, né, ou coisa e tal, isso também é democracia. Instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações. Aquela ideia de levar tudo ao consenso do povo, ou a uma votação, a uma discussão, isso é democracia, né? Então, entendendo esse contexto, a gente passa a perceber que no Brasil, por vários momentos, passou por dificuldades e obstáculos até chegar à ideia de uma democracia cidadã. Quais são esses momentos? Primeiro, lutas populares. A gente vai ver lá na década de 70 quantas lutas populares não tiveram no nosso país. A questão mesmo do final da ditadura militar, lá na década de 80, 85, onde também os brasileiros, né, tentaram lutar contra esse regime, alguns foram exilados, artistas e tudo mais, até chegar ao que a gente chama da Constituição Cidadã, que foi em 1988, ou seja, na década de 80, que passa então a ser criada a Constituição Federativa Brasileira, que carinhosamente foi chamada de Constituição Cidadã, aquela que realmente passa a zelar pelos direitos e deveres de cada cidadão, respeitando a diferença de cada um, né? Então, alunos, é um pouco disso que a gente vai estar estudando essa semana. Desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima.